Olá, eu sou Dinei Moraes, sou amigo de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, no Instituto Jesus Cristo, no Vale do Paraíba. Que bom que você está acompanhando com a gente os devocionais deste livro maravilhoso, O Caminho, de Stanley Jones. Espero que você esteja com foco em Jesus, deixando todas as coisas que te preocupam de lado e preparado para uma leitura fantástica que com certeza fará a diferença em sua vida. Quero fazer uma leitura bíblica antes, que está no livro de Mateus, capítulo 13, do verso 31 até o verso 33. Você pode acompanhar comigo. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja o menor entre todas as sementes, quando cresce, é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore de modo que as aves dos céus vêm fazer ninho nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e misturou com seus 3 sacos, significa quilogramas, de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Vamos para a nossa leitura de hoje do devocional. Estamos na semana 49, terça-feira, com o tema Como o Reino Vem. Ontem, vimos que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, em último lugar e sempre. Vou repetir. Devemos buscar o reino de Deus em primeiro, em último e em sempre. Em todo o tempo nós temos que buscar o reino de Deus. Se buscar algo mais que não seja o reino, você será tomado por uma inquietação interior. Grave isso, inquietação interior. Você terá uma sensação enfadonha de que não está no caminho. E Jesus disse o seguinte: não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Lucas 12, 29. Note que se buscar outra coisa primeiro, você ficará preocupado. Você saberá, na essência, que perdeu o caminho. O reino, então, é o caminho total para a vida total, uma totalidade completa. E quando você lhe obedece completamente, encontra a total liberdade. Um bom número de cristãos sérios e sinceros acredita que o reino de Deus não é uma questão para o presente, pois ele só virá quando Jesus vier. O slogan que eles usam é: não há reino sem o rei. Ele virá estabelecer seu reino na terra, mas até lá, pouco ou nada podemos fazer para promover uma melhor ordem. O melhor que podemos fazer é resgatar os indivíduos, pois a terra se destruirá, piorará cada vez mais até que ele venha. Todavia, ao observarmos atentamente os ensinos de Jesus, descobrimos que o reino vem de 3 maneiras. Primeiro, gradativamente. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio de espiga. Marcos 4, 28. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Marcos 4, de 31 a 32. O reino de Deus é como fermento. Toda a massa ficou fermentada. Lucas 13, 21. Essas e outras passagens ensinam que o reino virá gradativamente. Outros trechos afirmam que o reino de Deus virá subitamente com o retorno de Cristo. Algumas pessoas extraem da Bíblia as passagens que falam da vinda gradativa. Outras, as que falam da vinda apocalíptica. Isso prejudica a compreensão do assunto, pois ambas estão lá e precisamos de ambas. As passagens sobre a vinda gradativa propõem a nossa tarefa, e as que falam da vinda apocalíptica nos dão
esperança. Assim, confiarei como se tudo dependesse de Deus e cumprirei minha tarefa como se tudo dependesse de mim. Como essa passagem diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, versículo 29. Portanto, lidarei com as coisas reveladas e deixarei as encobertas para Deus. Não lhes compete saber os tempos ou as datas. Atos 1:7. Nossa tarefa é clara. Podemos ser, agora, os agentes da vinda do reino. Eu creio nisso. A oração de Stanley Jones é: ó Deus, vejo que houve muitas surpresas na história. A maior delas foi a primeira vinda do teu filho. Haverá outra, a segunda vinda dele. No entanto, ele está sempre bem-vindo a mim. Agora, amém. Afirmação do dia: toda a minha influência, todo o meu poder, todo o meu ser estão à disposição do reino hoje. Que maravilha falarmos sobre o reino de Deus. E dentro dessas palavras ditas por Stanley Jones nesse devocional, eu gostaria de fazer algumas aplicações para a sua vida e para até mesmo para a minha vida. A primeira delas, e que trouxe para mim a memória algo muito interessante, é essa. A ansiedade do mundo impede de desfrutar do reino de Deus em sua plenitude. Isso significa que o reino de Deus não tem a possibilidade de se envolver com a relação humana da ansiedade. E quantas vezes eu e você nós somos ansiosos e deixamos que isso atrapalhe a nossa vida? Jesus deixou claro, como vimos nesse devocional, não devemos nos preocupar com o amanhã, mas viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida. O mundo cria esse tipo de enfermidade para que a sua atenção esteja fora do reino que vem, que completa com satisfação perfeita, paz perfeita e que conduz cheio de graça e amor perfeito, sempre partindo de Jesus. Alguns devocionais atrás eu falei sobre isso, sobre Jesus é o ponto de partida. O reino do mundo foca em si mesmo e com isso tenta preencher com ações, atitudes e movimentos com algo que nunca poderá satisfazer a nossa alma. A outra reflexão é: confie nas promessas que o reino virá. Confie sempre como se tudo dependesse de Deus e cumpra as suas tarefas como se tudo dependesse de você. Isso nos dá esperança em um Deus que não falha. Coisas encobertas, deixe para Deus. Confie que o reino de Deus virá sem demora. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer para você ainda, antes de encerrar, uma novidade que vai acontecer já no ano de 2025. Nós vamos continuar fazendo as leituras devocionais, só que agora deste livro aqui, ó, Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Um livro fantástico. Eu tenho esse livro desde 2005 e eu tenho lido ele todos os dias praticamente. Tenho buscado a leitura desse livro todos os dias para a minha vida espiritual. E se você deseja acompanhar conosco, você pode adquirir este livro na internet e também o e-book disponibilizado também pela internet. Eu tenho plena convicção que será um tempo precioso, maravilhoso, onde juntos nós vamos focar na presença de Jesus em todo o tempo. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos juntos crescer cada dia na presença de Deus. Fique na paz e até breve.